Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou revisar o conteúdo de vocês, na verdade, colocar em prática o conteúdo que eu trabalhei com vocês nas últimas aulas de morfologia, estrutura, formação, classificação das palavras, em forma de exercício. Então, nós realizaremos alguns exercícios, né, em conjunto, para reforçar esse conteúdo que foi trabalhado, de morfologia, ok? Para iniciar, eu quero mostrar aqui o material que eu enviei na semana passada sobre formação das palavras, lá no grupo do WhatsApp. E juntamente com eles, apareceu aqui. Aí, achei. Aqui. Esse aqui. Então, na aula passada, o que? Vou falar mais próximo aqui, então. Melhorou aqui? Vou ficar próximo aqui do notebook para melhorar. Então, na aula passada, eu trabalhei esses conteúdos com vocês, né? Esse conteúdo, revisei estrutura das palavras também. Mas o último conteúdo foi esse, formação das palavras, e a gente estava fazendo alguns exercícios. Eu acho que consegui fazer o primeiro com vocês e rapidamente eu apresentei os outros dois. Então, o primeiro exercício era para vocês observarem as palavras e numerarem elas de acordo com os processos de formação delas, né? Então, essas palavras, elas passaram por um processo de formação, seja composição ou derivação. E lembrando que composição, nós temos dois processos de composição, que é o de justaposição e aglutinação, e nós temos ainda 5 ou 6 processos de derivação de palavras, né? Pode ser derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, derivação imprópria, parassíntese, enfim, são os principais, né? Aí depois nós vamos ter abreviação, vamos ter outros tipos. Então, na 1, a sequência correta ficou aqui, ó. Aguardente é formado pelo processo de aglutinação. Pontapé é uma palavra composta por esse processo de justaposição. Submarino foi formado pela parassíntese, por esse processo chamado parassíntese. 4, derivação sufixal, portuário. 5, os contras, derivação imprópria. 6, hipótese, derivação prefixal. E casamento também foi formado pela derivação sufixal. Então, são duas palavras que se formaram a partir desse processo, tá bom? E aí nós vamos para questão 2, ó. Marque a opção em que o significado do prefixo em destaque está incorreto. Então, não sei se dá para ver aqui. É que eu já salvei, não dá para tirar, mas aqui tá. Desfazer, então, ação contrária. Inativo, o in dá essa ideia de negação. Aí que do decrescer, dá um movimento de cima para baixo. Perímetro, ideia de movimento em torno. Então, o único que não teria
cujo o prefixo tem um significado distinto, né, do que aparece aqui na palavra, seria a opção A, que é justapor. Então, esse justa, ele não traz essa ideia de posição interior, e sim de uma posição justa, da posição correta. Então, tem um outro significado esse prefixo justo, e não esse que foi apresentado aqui. Então, por isso, essa opção era incorreta, tá bom? Era para marcar incorreto. E o terceiro exercício, a alternativa em que a palavra não está corretamente classificada quanto ao seu processo de formação é casebre. Casebre está sendo colocado aqui como derivação imprópria. Então, a derivação imprópria é quando você utiliza a palavra na mesma estrutura que ela apresenta, mas num outro contexto. Então, eu uso um substantivo num outro contexto que vai significar, vai ter o valor de um adjetivo, por exemplo. Tá? Então, na verdade, casebre é formado por uma derivação sufixal, que a gente coloca esse bre, né, para dar essa ideia de algo menor, de uma casa pequena, ok? E não uma derivação imprópria. Por isso que essa alternativa, ela não está classificada corretamente. O correto seria derivação sufixal e não derivação imprópria. E todas as outras estão corretas. Então, o que vocês têm que prestar atenção nessas pegadinhas? Porque a maioria desses exercícios de exames de seleção, de vestibular e tudo mais, essas provas que vocês vão se deparar em algum momento, né, e vão fazer, eles colocam qual alternativa está errada, ou qual não está corretamente classificada, qual está incorreta. Então, prestem atenção. Preste atenção se está falando que é a opção correta ou incorreta, se é a opção certa ou se é a opção errada, porque isso pode prejudicar vocês, pode fazer com que vocês errem, né, essa questão e acabem perdendo ponto por conta de um deslize, né? Então, prestem atenção bem no enunciado, porque o enunciado às vezes traz essa pegadinha, né? Não, aqui, por exemplo, não está corretamente classificado. Por que que não falou está classificado incorretamente? Por que que colocou esse não está corretamente, entenderam? Então, colocou aqui uma palavra corretamente, justamente para vocês confundirem, achar que a opção é a correta. Se bem que, se vocês forem analisar aqui no final, vocês vão ver que tem várias opções corretas e uma ou outra incorreta. Então, não, não estaria, né? Não haveria essa opção. Bom, esse aqui, então, eu fiz com vocês, eu fiz um na aula passada, e como o professor Paulinho estava entrando já na aula, eu me desconectei, né? E, e só mostrei a resposta para vocês. Então, agora eu estava explicando por que são essas respostas, certo? Então, vamos para a lista de exercícios de hoje, que eu enviei lá no grupo na semana passada. Não sei se o pessoal de Pétalas conseguiu imprimir, o pessoal da manhã não conseguiu, mas a gente vai fazendo em conjunto aqui. Eu vou projetar e vocês vão respondendo para mim. O pessoal aí de casa que estiver conseguindo fazer também, pode ir falando a resposta para a gente fazer mais rápido, tá bom? Não ficar esperando que eu responda. Já vão pensando aí rapidamente, já vão dando a resposta, para a gente conseguir fazer o máximo de exercícios na aula de hoje. Boa tarde, pessoal de Pétalas, que entrou agora. Prontinho. Essa aqui é a lista, tá?
Bom, esse é o exercício 1, então, ó. É retirado do vestibular da Universidade UFSCar, São Paulo. E a pergunta é a seguinte. Assim, gente, alguém conectou aqui. Tá, vamos lá. A gente já tá no horário? Não, ainda não. Vamos lá, vamos fazer pelo menos uns 3 exercícios, hein, gente? Essa aqui é bem tranquila. A questão é a seguinte, ó. Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque, o que está em destaque é o que está entre parênteses, tá? Está corretamente analisado. A, menina. Então, esse A de menina, que seria a última letra dessa palavra, né? Está corretamente classificado como desinência nominal de gênero? Sim ou não? O que vocês acham? Esse A de menina significa uma desinência nominal de gênero? Sim, tem gente mexendo a cabeça ali. Vamos lá. Vinícius, Davi, Arthur. O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês analisarem essa questão. E depois, na hora de eu corrigir, eu explico cada um para vocês. Mas vejam aqui, qual vocês acham que está corretamente analisado? Boa tarde, professora. Tá me ouvindo? Sim, estou. Pode falar. Aqui é o Misael, do Pétalas, tudo bem? Tudo bem. É porque a gente estava com um probleminha aqui, já resolvemos já. Ah, tá. Tudo Ok. bem. No começo, na verdade, eu só mostrei os exercícios que a gente já tinha feito na aula passada, só expliquei porque era aquela resposta. Aí agora que eu comecei a fazer essa lista de exercícios mesmo, então vocês não perderam tanta coisa, assim. E aí, vocês já sabem qual é a resposta correta aqui, qual está corretamente classificado, analisado corretamente? Ó, vamos lá. Menina, então é o A, o último A. Será que é uma desinência nominal de gênero mesmo? B, vendeste. Tem 3 E's aqui, professora. Qual E que eu vou analisar? Presta atenção em uma coisa, é importante isso, tá? Vocês podem observar aqui que antes do A e antes do E tem um hífen, certo? E depois do A e depois do E, desses primeiros, da letra A e da letra B, tá bom? Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Peraí. Vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, aqui, ó. O A e o E, especificamente. O is também, ó. O A, o E e o is só tem hífen antes deles. Estão vendo? O que quer dizer isso? Quer dizer que essas letras, elas estão no final das palavras. Entenderam? Então, elas estão no final das palavras e se elas estivessem no meio, elas iam aparecer como a letra C e a letra D. O O de gasômetro e o SSE, né, o C de amassem, que tem o hífen antes e o hífen depois. Por quê? O que significa? Significa que essas letras elas estão no meio das palavras, que tem letras antes e depois delas, que elas estão bem no meio, e não no final.
quando elas estão no final, não vem nada depois delas, só vem antes. Então, por isso que o hífen vem antes, porque o hífen, ele vem para substituir o restante da palavra. Em vez de eu escrever a palavra completa, eu escrevo ali só a finalização. Para isso, eu utilizo o hífen também. Então, por isso que essas três opções, o hífen só está aparecendo antes, porque são as últimas letras dessas palavras especificamente. Bom, vamos lá. Então, o que vocês têm que analisar? Na B, o E, que é o último E aqui do verbo vendeste, ele está exercendo o papel de vogal de ligação? Pensem que nos verbos, geralmente a finalização deles vem com uma desinência, né? Uma desinência modo temporal ou número pessoal. A vogal de ligação, ela vem ali no meio das palavras e geralmente vem no nome, vem no substantivo, vem num adjetivo e não num verbo. Pode aparecer no verbo? Pode, mas é raro. Geralmente essas letras que aparecem no verbo, elas têm o valor de desinência verbal, ou modo temporal ou número pessoal, tá? Essa é a dica que eu dou. Aqui, dica gasômetro. Então, é uma vogal temática de segunda conjugação. Existe uma vogal temática de segunda conjugação? Uma coisa assim pensar, né? Amassei. Esse é uma desinência de segunda pessoa do plural. Então, o se, ele é uma desinência verbal, ok. E é uma desinência número pessoal? Ou é uma desinência modo temporal? Então, essa pode estar correta ou não. E cantarieis. Esse cantarieis, esse is do final, ele está significando uma desinência do imperfeito do subjuntivo. Entenderam? E aí, vocês acham que essa desinência is, ela está carregando essa ideia de modo e tempo ou uma ideia de número e pessoa? Entenderam? Então, essa informação pode estar invertida aqui na D e na E, por exemplo. É a dica que eu dou. Essa tá bem facinho, tá, gente? Essa aqui é muito fácil. E aí, pensando em tudo que eu falei, qual a opção que vocês colocariam nessa questão? A, B, C, D ou E? E aí, gente? Qual vocês responderiam? Vocês marcariam? A, B, Eu acho, C, eu acho que é a tia. A. Quem respondeu A? Pessoal de Pétalas ou outra pessoa aqui? Pétalas. Letra A. Então, o A de menina está carregando essa ideia de desinência nominal de gênero, no caso, gênero feminino, né? Quando eu coloco o A no final das palavras, dá essa ideia de gênero feminino. Isso mesmo, certinho. A resposta correta é a letra A. É mais simples do que a gente imagina, gente. Às vezes a gente se depara com uma questão muito fácil. Vou responder aqui no chat também. Também acho que o Vinícius respondeu. Tudo bem, vocês acertaram. Letra A. Às vezes a gente se depara com uma questão assim que é muito fácil e a gente pensa assim, eu, pelo menos, quando eu fazia essas provas, né, na minha época de ensino médio, eu me deparava com essas questões e pensava assim, gente, não pode ser essa resposta, é muito fácil.
É muito fácil para ser essa resposta, é muito tá dada essa questão, né? Mas não duvidem, tá? Às vezes vai ter questões assim que são bem óbvias, bem fáceis, e às vezes a gente fica achando que é uma resposta mais difícil e vai e marca a questão errada. Então tome cuidado com isso também. É um tipo de pegadinha. Eu falo por experiência própria, que eu já fiquei caçando a questão mais difícil e acabei perdendo ponto, perdendo questões, porque era justamente a que eu tinha pensado ali no primeiro momento. Aí outra coisa, quando vocês estiverem fazendo uma prova, vocês leram a questão lá uma, duas vezes, aí vocês falaram, é essa questão, é a letra A. Aí vão e marca a letra A. Aí depois vocês fazem todo o resto da prova e vão revisar aquelas questões. Aí você lê de novo aquela e muda a alternativa. Antes você tinha certeza absoluta que era a letra A, aí depois você vai e muda para a letra C, ou letra D, ou letra I, para outra alternativa. E o que acontece? Você erra depois. Não troque. Se você respondeu aquela, você tinha convicção que era aquela, deixe a sua primeira resposta, tá bom? Você tinha certeza absoluta que era aquela, não fique mudando, porque toda vez que você muda, a maioria das vezes, pelo menos que eu fiz isso, a maioria das vezes eu perdi a questão. Eu tinha acertado e eu mudei para a questão errada. Eu tinha marcado a certa, depois eu fiquei pensando muito naquela questão e marquei errada. Outra questão que vocês têm que tomar cuidado ao fazerem essas provas, esses exames de seleção, tá bom? São dicas aqui de quem fez concurso, quem fez exame de seleção, vestibular. Eu não fiz muitas provas, graças a Deus eu passei de primeira, mas as que eu fiz, eu percebi isso, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Identifique os morfemas gramaticais destacados das seguintes palavras. Gente, essa aqui também parece difícil, mas não é. É bem simples. Como pode aparecer? Essa questão aqui é uma questão que eu elaborei, não é uma questão de concurso. E, geralmente, concurso, exame de seleção, a questão ela vai aparecer com alternativas, A, B, C, D, não vai aparecer assim para vocês relacionarem. Mas esse exercício é muito bom para vocês entenderem, né, a questão da estrutura das palavras, as partes das palavras. Aquela primeira questão era sobre a estrutura das palavras e essa segunda também. Então, são as partes que as palavras podem ter. E numa questão de exame de seleção, como poderia aparecer isso? Poderia, ter uma opção assim, a sequência correta que completa os espaços, né? Que completa corretamente os espaços, aí vai aparecer uma alternativa com 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, outra com 3, 2, 1, 5, 4, 7, 9, 8, 7, 6, por exemplo. Assim, 5 opções de números que completam, né, esses parênteses. Então, esse tipo de questão pode aparecer assim também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar, eu acho que ficou mais fácil, pelo menos de manhã, a gente começou por essa parte aqui de baixo. Daí eu fui falando desinência, sufixo, tema, e aí o pessoal foi identificando nessas palavras aqui acima. Então, eu acho que é um exercício legal da gente fazer. Desinência verbal, número pessoal. Qual das opções de 1 a 10 vocês acham que o termo destacado, a parte que está em negrito, ela representa uma desinência verbal, número pessoal? A dica que eu dou para vocês é a seguinte: os verbos estão do número 1 ao 5, tá? Perguntassem é o verbo. Então, tudo que tiver referência, que tiver ligado ao verbo, né, como desinência verbal, por exemplo, vai estar na questão 1 a 5, ok? E aí, desinência verbal, número pessoal, vocês acham que é qual alternativa?
Já? O que vocês acham? Ó, o único que eu não expliquei para vocês, que talvez Professora. vocês... Oi, pode falar. O pessoal aqui da sala acha que é a 7. 7? Sim. Mas o 7 não é um verbo, né? Como eu disse, pode ser da 1 a 5, que são os verbos. E aí que a gente está falando de desinência verbal. A primeira, eu acho que vocês estão confundindo a 7 com a segunda, desinência nominal de número plural. Aí seria a 7. Entendeu? Peraí. Olha aqui, ó. Aqui. Essa aqui, ó, desinência nominal de número plural. Uma palavra que está no plural. No caso, o S representa isso. Aí aqui sim seria 7, no segundo parênteses, ó. Entendeu? Ó. Aí agora o que eu quero saber aqui nesse primeiro parênteses, desinência verbal, número pessoal. Qual vocês acham que é? Deixa eu cortar aqui os... É a pequena palavra ali que no verbo vai representar o número e a pessoa. A pessoa conjugada ali no verbo, entenderam? Gabriel Adriano. Qual vocês acham que é? Estou entrando no consenso? Ó, pode ser a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5. É a parte que está marcada em negrito. Ou seja, que está um pouquinho mais escuro aqui, o preto bem forte. É o negrito. Vinícius, o que você acha que é? Pode falar aqui no chat. O pessoal da sala aqui acha que é 5. 5. O M Sim. de perguntar sem. Isso mesmo, acertaram, viu? Isso mesmo, é o 5. O M aqui, perguntassem, quem perguntassem? Eles perguntassem, ou seja, terceira pessoa do plural. Bom, esse M está representando isso. Ok? Parabéns, certinho. Então, deixa eu colocar aqui o número 5. Peraí, primeiro eu vou... Pronto. Sim. Aí aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais doce. Tá. Agora vamos para o sufixo, gente. Sufixo é um afixo que você vai colocar após o radical para a formação de novas palavras ou de uma palavra com um novo significado, ok? Então, nós vamos analisar o sufixo dentre os nomes que nós temos aqui. Sufixo é o que vem
depois do radical. Então, o que pode ser sufixo aqui? O que é sufixo aqui? Lembrando que a 1 a 4, elas se referem a verbos, são verbos. E do 6 em diante, são nomes. Tá? São substantivos ou adjetivos. E aí, o que vocês acham que vocês colocaram aí na resposta de vocês? O que é o sufixo? É 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 10? Professora, Oi. Pode falar. o pessoal da sala está em dúvida entre a quarta e a nona. Então, é fácil de resolver isso. Sufixo é o que vem depois, no final da palavra. Qual dessas duas opções está no final da palavra? Entenderam? Vocês têm que analisar a parte destacada, que está em negrito. É o pergunte ou o dor? Esse que vocês têm que analisar. Professora, é a 9. Isso mesmo, muito bem. É a 9. Governador. Então, dor é um sufixo que ele carrega essa ideia de trabalho, de labor, as profissões. Então, muitas profissões, elas vêm com essa finalização. Dor, tá? Administrador, trabalhador, governador, enfim, reitor. Tem essa ideia, tá? De chefia e tudo mais. Então, vamos lá. O sufixo é o número 9. Ok. Vamos para a próxima, então, ó. Desinência nominal de gênero. Tia, eu acho que essa daí é a 8. Governadora. O A, então, ele carrega essa ideia de gênero feminino. Isso? É. Isso mesmo, muito bem. Esse tá tranquilo, né? Tá favorável. Vamos lá. Então, o 8 aqui na desinência nominal de gênero, certinho. Muito bem. Agora vamos para o tema. O tema eu não expliquei muito bem para vocês, mas o que é o tema? É a junção do radical mais a vogal temática, tá? Geralmente o radical ele termina assim num T mudo, numa palavra sem finalização. Aí, para você completar essa palavra, você coloca ali junto com ela uma vogal ou
uma vogal consoante de ligação ou ainda uma vogal temática. Por isso que chama tema, porque você insere no final desse radical uma vogal temática, aí vira um tema, tá bom? Então, sendo assim, qual dessas opções aqui, A, B, C, D, ou 1, 2, 3, 4, 6 ou 10, que nós temos uma palavra um pouco mais longa, que é a junção do radical mais a vogal temática. Qual vocês acham que é essa opção? O que vocês colocaram? Gente, Professora. vamos terminar isso aqui. Oi, Professor, pode falar. o pessoal da sala acha que é a 10. 10. Tema. Sim. Ó, gente, tema é uma palavra um pouco maior. Não é só uma letra. E nós Sim. temos Eu acho que é a 4. É. 4. Chegou perto. Pode ser a 4. Então, Tia, eu acho que é a 1, tia. Ó, a 1 e a 4, elas estão bem parecidas. Mas o que eu disse para vocês, o radical, ele termina assim numa... ele não chega a formar uma palavra. Por exemplo, dente. Dente até o T é o radical. O E é a vogal temática. Quando eu junto tudo, vira o tema. Então, partindo desse pressuposto, a resposta correta é a 1. Perguntar seria o tema. E o 4, que é o pergunte, vai ser o quê, então? Ó, coloquei aqui. 1 vai ser o tema. E o prefixo? é a 10? Isso, o prefixo é a 10. E real. Então, nós temos a palavra real, e aí, quando eu acrescento o prefixo i, mostra que é algo que dá essa ideia de negação. Esse i, tá? É algo que não é real. Esse i, prefixo i, dá essa ideia de não, de negação, do que a gente está falando. Então, número 10. Número 10 é aqui no prefixo. Vamos terminar logo. O professor já vai entrar daqui a pouco. Vai, vamos, gente. Ó, desinência verbal, modo temporal. Qual vai ser? Lembrando que os verbos são essas opções aqui que a gente tem, ó, o 2, o 3 ou o 4. Vai ser o A, de perguntassem, vai ser o SFE, de perguntassem, aqui na 3, ou vai ter o pergunte, na Pergunte. 4. Vai ser desinência? Vai ser desinência verbal, modo temporal? Certeza, gente? Ó, nós ainda temos para analisar o radical, consoante de ligação e vogal temática. O que vocês acham da gente achar essas duas aqui que são mais fáceis? Ó,
vogal temática e consoante de ligação? É só achar uma consoante dentre essas opções aqui. É 6. a 6. Isso mesmo, 6, consoante de ligação. O L, né? E geralmente a consoante de ligação é usada nos nomes. Então, sonolento é um substantivo, é um nome. Tá? Bom, e vogal temática? Só uma vogal que está ali destacada nas outras opções. Lembrando que a 6 já foi. Deixa eu tirar a 6. Tia, eu acho Oi. que a vogal temática é a 2. Isso mesmo. O A, de perguntar sem, é a vogal temática. Vocês viram? Ali em cima está o tema. Está o tema. O A é a vogal temática. Eu já tinha falado para vocês que o tema é a junção do radical, mas a vogal temática. Então, a resposta já estava ali o tempo todo. Só que vocês não tinham visto, agora que vocês viram. Portanto, se a vogal temática é o A, o que é o radical? Vai ser o 3 ou o 4 radical? A 4. Isso mesmo, 4 é o radical. Então, por eliminação, né? A única que faltou responder é desinência modo temporal, que vai ser a número 3. E assim ficou. E assim ficou o nosso exercício. Eu vou salvar. Pronto. Prontinho. Então, aqui, assim ficou a nossa combinação dessa segunda, viu? Como não é tão complicado, uma resposta leva a outra. Descobriram o tema? Do tema você já consegue descobrir qual é o radical e qual é a vogal temática, porque lá em cima já estava a resposta, já estava o tema, que é a junção das duas coisas. É a mesma coisa, o S da ideia de quê? Desinência nominal de número plural. O A, desinência nominal de gênero feminino. E assim sucessivamente. O que vem lá no finalzinho da palavra, o prefixo, o que vem no início da palavra, oh, meu Deus, o que vem no final da palavra é o sufixo, o que vem no início da palavra é o prefixo. E o que está ali no meio para ligar, ou às vezes um prefixo com sufixo, faz essa ligação, é a consoante ou vogal de ligação. Ok? Bom, gente, era isso.